Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores aqui do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SRX Turbo Diesel 2023 na cor preta. Muitos de vocês me pediram e eu estou colocando aqui para vocês em primeira mão essa versão que não é mais topo de linha, passou a ser a versão intermediária do modelo da linha 2023 da Hilux, com a chegada do modelo Conquest e também GR Sport e versão SRX Limited. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação aqui é em LED, com a luz de condução diurna, esse filete aqui em LED, acendimento automático, canhão de foco projetor com acendimento do farol alto e baixo e também a luz de indicação aqui ao lado. A inscrição Hilux e todo esse detalhe cromado e também Black Piano que fica bem destacado na parte do farol e essas saliências, como vocês podem ver, que realmente fica bem destacado com esse detalhe aqui abaixo com a parte preto fosco. Mais abaixo na parte do para-choque nós temos esses vincos bem pronunciados, essa peça em Black Piano com formato em L, sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, que é um item de segurança importante, e também a parte aqui com a luz de neblina em LED. Mais à frente nós temos esse formato aqui como se fosse um bumper frontal na parte do para-choque e as aberturas de ar na horizontal da grade inferior com um detalhe preto fosco. Mais acima, a sua grade superior já tem esse formato trapezoidal com toda essa moldura cromada que se destaca, lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos, e aqui as aberturas de ar na horizontal com esses detalhes em Black Piano e as grades em preto fosco. Câmera 360 graus para esse modelo, que é a versão intermediária SRX, e também o logo aqui translúcido da Toyota com esse detalhe cromado, que tem o radar do sistema Toyota Safety Sense com os sensores do ACC e sistema pré-colisão, que lá no interior depois eu vou mostrar como funciona esse sistema de segurança. Também mais acima ali no para-brisas tem uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança para você que está conduzindo esse veículo. E aqui nós temos os vincos que saem lá de cima vindo até a frente. E agora eu quero mostrar um motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo dessa motorização, que é 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada. E sim, corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo. Ela teve uma atualização no conversor de torque e também na parte dos pistões. Então ela ficou mais ágil numa saída de trânsito por ser um carro com transmissão automática com câmbio sequencial de 6 velocidades. Foi também feita uma modificação aqui na frente, eles instalaram um turbo intercooler maior que trouxe um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização no modelo foi referente à legislação do Procon VL7, então foi instalado o filtro DPF no sistema, ele vai fazer a filtragem das micropartículas nocivas do diesel de forma automática ou por um botão que você pode estar acionando no painel do modelo. Eu vou deixar a ficha técnica desse carro na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nessa versão SRX da picape média mais vendida no Brasil. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, na parte do capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para trazer menos ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em detalhes. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são diamantadas, como vocês podem ver essa parte aqui em toda a lateral, e também os vincos bem aparentes com essa pintura preto brilhante. Porta antifurto que já acompanha o modelo, o logo da Toyota e também o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral, com esse detalhe preto fosco para facilitar
para que você suba no veículo, pois é um carro alto. Também para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo. Essa parte que faz uma silhueta em volta da caixaria de roda fica bem marcante, e também aqui da primeira porta que sai esse vinco, vindo até a segunda porta. Também a parte aqui com esse vinco mais aparente que sai debaixo do retrovisor e vai até a parte da lanterna traseira, a inscrição Hilux cromada, assim como as maçanetas, esse detalhe também que sai aqui da primeira porta até a segunda porta. Nós temos aqui toda essa parte cromada também no retrovisor, coluna A com esse detalhe preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, câmera 360 graus posicionada aqui no retrovisor e também a iluminação para quando você vai descer do veículo para facilitar. Repetidor de seta e também rebatimento elétrico dos retrovisores. Aqui nós temos a coluna B com esse detalhe preto fosco, a antena de teto, na terceira coluna já é na cor do veículo, que é um preto atitude metálico, realmente pretona, fica bem bonita. Suspensão traseira com feixe de mola, é pro bruto, pro dia a dia, realmente aguenta para a lida. E aqui nós temos todo esse contorno em volta da caixaria de roda, assim também como esse vinco que sai aqui da lateral e termina na parte da lanterna traseira. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo aqui para vocês. Os detalhes na parte traseira começam pelos 4 pontos dos sensores de estacionamento traseiro, com sensor de proximidade no painel, que é um item de segurança bem interessante. Também todo esse detalhe cromado no para-choque e esse outro detalhe preto fosco com os degraus para facilitar para que você suba no veículo. As lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira, sistema de iluminação aqui em LED e também halógeno. E aqui fica a inscrição como se fosse um 8 cortado ao meio, fica bem visível à noite, bem bonito. A inscrição Hilux SRX cromada, assim como o Toyota, e aqui o puxador para você fazer a abertura da tampa traseira, e a terceira lanterna de frenagem fica posicionada na tampa ao invés lá de cima. Quando você colocar uma carga maior, não vai atrapalhar a visibilidade da terceira lanterna, um item de segurança interessante. Também o vidro traseiro aqui que nós temos aquecedores, capota marítima que já acompanha essa versão intermediária, e você consegue estar fazendo a abertura aqui da tampa traseira, que tem todo esse acabamento com plástico rígido na parte da caçamba para trazer mais durabilidade. Capacidade de carga 1 tonelada ou 1000 quilos. Câmera de ré que está posicionada aqui atrás, depois eu vou mostrar lá no interior para vocês como funciona. Quinta roda aqui mais abaixo, e ela tem assistente de reboque. Ela consegue estar puxando no engate 3,5 toneladas. Então ela tem esse sistema para auxiliar um trailer que você está puxando, com uma frenagem brusca que você vai estar fazendo para contrabalancear essa carga, ou um vento lateral, realmente vai auxiliar, trazendo bastante segurança pelo que você está puxando no engate. Temos também a parte com a luz de neblina traseira, que é um item de segurança importante para melhorar a visibilidade. E no teste de colisão, Latin Handicap, ela conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 3,8 metros. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Ela tem a alça para facilitar para que você suba junto com o estribo, pois é um carro alto e realmente facilita bastante para você subir no carro. E olha aqui, ó, praticamente ainda sobram 2 dedos aqui, mostra o espaço que nós temos no interior do carro. Parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão intermediária SRX das demais versões. O interior do teto aqui é cinza com as alças no teto, a lâmpada halógena para quem vem aqui atrás. Também esses ganchos que você consegue estar puxando aqui, tem capacidade de 4 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique espalhado no interior do carro. Também portas revistas tanto do lado do passageiro como do lado do motorista. Revestimento do banco, ele é em couro com essa parte mais lisa, e aqui todo esse pontilhado nessa versão SRX. A versão SR, SRV já não tem esse pontilhado. Vou descer para mostrar o espaço interno aqui dessa versão intermediária. Nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, e também o detalhe aqui com descansa-braço, facilita para quando você estiver viajando com 3 ou 4 pessoas, com descansa-braço aqui com opção para 2 porta-copos. Na parte do banco nós temos Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como do lado direito, esses ganchos que você pode utilizar de alguma maneira. E o subwoofer fica localizado aqui atrás desse banco. Muitos me perguntam no canal onde fica posicionado esse subwoofer. Tá aqui, tá bom, pessoal? Também na parte da porta, esse detalhe aqui
com acabamento em couro, bem macio ao toque, e já aqui acima já é com plástico rígido com a imitação de costura, com esse detalhe pratos, puxadores cromados e esse detalhe dessa peça aqui em black piano com acionador do vidro elétrico com uma função auto down, ele sobe com um toque só. Temos também aqui um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave, ela é do tipo presencial com a inscrição Hilux. Se você virar aqui do outro lado, esses detalhes cromados com o logo da Toyota e também esse botão vermelho para você acionar o carro para encontrar ele mais fácil no estacionamento. Alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave na bolsa ou no bolso, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry. Eu quero mostrar os detalhes aqui da fileira dos bancos dianteiros para vocês. Somente no banco do motorista que nós contamos com ajuste elétrico, você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a inclinação das pernas para você deixar de acordo com o seu conforto, regular a altura do banco. Já esse outro botão você consegue colocar a inclinação das costas para você deixar de acordo com o que você deseja. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer junto com vocês a Hilux SRX Turbo Diesel 2023 que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes, começando aqui pela tela que ela faz a abertura inicial Hilux ali com a silhueta, a parte da multimídia que é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, e um detalhe para essa opção 2023, não tem mais TV digital ou GPS integrado, justamente por conta da conectividade dos aparelhos. Então você consegue ter aqui as opções de áudio, telefone para fazer conectividade com atendimento telefone celular via Bluetooth, as informações aqui de percurso referente à viagem que você está fazendo, o histórico para acompanhamento aqui do consumo do veículo e outros detalhes de configuração que você consegue estar fazendo também, comando de voz, atendimento telefone celular via Bluetooth. Eu vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar um vídeo depois de como utilizar essa multimídia, para não ficar um vídeo tão longo e você possa estar acompanhando os detalhes dessa multimídia depois. A parte do console central todo em black piano e outros detalhes em preto fosco. Temos botão start stop com essa parte cromada e a parte aqui da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido que você tem o seletor. Ar-condicionado já aqui é 2 zonas, então você consegue colocar a temperatura do lado do motorista e uma outra temperatura do lado do passageiro. Aqui nós temos aquecedor do vidro traseiro, também para poder estar aumentando e diminuindo o fluxo desse ar-condicionado e onde você vai direcionar esse ar-condicionado. E aqui esse botão para fazer o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Tomada 12 volts, também a opção para você estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BS, bloqueio do diferencial traseiro, ajuda bastante em off-road caso você necessite, e aqui para você estar fazendo a descida através do sistema que você tem para ela identificar qual roda que tem mais aderência ao solo. Off-road, com muita lama, muito pedregulho, ela vai fazer a identificação sem que você coloque o pé no freio para fazer uma descida com mais segurança, um item de segurança importante. Versão SRX, verão chegou, 2023, nós temos a opção aqui da ventilação dos bancos, somente para o lado do motorista e passageiro. Então você tem 3 opções aqui de ventilação que realmente facilita bastante em dias de calor. Também aqui a parte com a tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone junto com essa multimídia. Console central todo preto fosco, com esse nicho que você pode estar utilizando, 2 porta-copos, e aqui temos função Eco para trazer mais economia e função Power. Por ser um câmbio automático sequencial de 6 velocidades, ele vai aumentar o giro na troca de marchas aqui, possibilitando, no caso, o giro do motor mais alto para você fazer uma retomada de curva ou algo do tipo para facilitar. Câmera 360 graus junto com o sistema de câmera de ré quando você coloca aqui na opção ré, e aí você consegue estar mudando o ângulo aqui dessa câmera, colocando só na câmera de ré ou colocando aqui com a câmera 360 graus, como vocês podem ver aqui desse lado. E se você virar o volante, ela já aparece a inclinação aqui com um ângulo para você estacionar de uma maneira mais fácil, realmente facilita. E como eu falei para vocês, ela tem câmera 360 graus, você vem aqui, aperta esse botão com a tecla VIN, estando na opção P ou N, e aí o que acontece? Você consegue estar mudando aqui o ângulo frontal, e se você apertar mais uma vez a tecla VIN, ela vai mudar aqui ou para o lado esquerdo
ou para o lado direito facilita quando você está no estacionamento, precisa ver algo ou algo do tipo para poder estar ajudando no estacionamento. Falei para vocês também que ela tem a parte com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então quando você vai aproximar de algo, que é o que eu estou fazendo agora, ela vai acionar o sensor de estacionamento dianteiro, que é o caso que está mostrando ali agora do lado direito. Então realmente ficou mais segura, ficou mais ágil para poder estar utilizando nessa parte de estacionamento. Descendo aqui para o modo drive, colocando para o lado direito, nós temos as trocas de marchas manuais. Você consegue colocar a primeira, a sexta para cima, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para você utilizar como um freio motor, colocar uma marcha para baixo para aumentar o giro do motor, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança ou retomada de curva. Freio de estacionamento continua sendo manual, nós temos esse nicho para estar utilizando. Descansa braço, você tem essa opção em couro com a linha aparente e também todo esse espaço para você estar utilizando aqui da forma que você deseja. Os detalhes aqui no banco dianteiro, ela tem um revestimento em couro com essa parte mais lisa e os detalhes aqui com a costura bem aparente, e já ao meio aqui ao centro já é pontilhado. Essa parte para trazer mais conforto na lateral do banco, a regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto e quebra-sol. Nós temos um espelho para fazer a utilização. Retrovisor que é do tipo fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. É um item de segurança bem interessante. E já no teto nós temos porta-óculos e também a iluminação aqui, que é halógena. Também o detalhe desse botão para você desligar o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você vai deixar algo que se mova aqui dentro, você aciona esse botão para, no caso, deixar algo sem que dispare o alarme. É um item de segurança interessante. Também essa parte no painel toda prata e cromada, que vai até lá na parte do difusor do ar-condicionado, e o porta-luvas que é menor aqui acima. Você puxa esse botãozinho que está aqui ao lado e mantém climatizado uma bebida, uma fruta para o seu consumo. Já mais abaixo nós temos um porta-luvas um pouco maior, tem mais espaço para você utilizar, e porta-copos aqui do lado do passageiro. O detalhe aqui com o difusor do ar-condicionado prata e os tweeters do sistema de som JBL que nós temos nesse carro, com 6 alto-falantes, 2 tweeters e o subwoofer que eu falei para vocês agora há pouco. A inscrição JBL, ali nós também vemos ali, e todo esse detalhe aqui do painel que é com plástico rígido, com uma imitação de costura, e as saídas do difusor do ar-condicionado que temos aqui com esse detalhe cromado. Relógio digital, esse sempre tem numa Hilux para facilitar para que você esteja na lida e não precisar da partida no veículo para ver o relógio, se for o caso. Na parte do painel nós temos os detalhes aqui em black piano, 4 vidros elétricos com a função auto down, sobe com um toque só, trava do vidro elétrico, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor e também a regulagem elétrica dos retrovisores aqui no interior, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos para o lado do motorista, e na parte do painel nós temos esse botão para estar ligando e desligando o sistema dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Está ligado ali com as lâmpadas verde, como vocês podem ver, a tecla VIN que eu já falei para vocês anteriormente, e aqui esse botão DPF que faz parte do sistema de filtragem das micropartículas do diesel. Ela funciona de uma maneira automática, você vai perceber que andando com o veículo ela vai aumentar um pouquinho a rotação, processo aí de 8 a 10 minutos mais ou menos, ou ela vai aparecer uma mensagem e você aperta aquele botão para que ela possa estar fazendo a utilização do sistema DPF. Aqui nós temos o detalhe aqui também no painel, vou mostrar para vocês a abertura do cofre do motor e a abertura do tanque de combustível. Direção continua sendo hidráulica com ajuste de altura e profundidade, que é um volante multifuncional com esse detalhe em couro. Comando de som, comando de voz, atendimento do telefone celular via Bluetooth, e aqui do outro lado nós temos os comandos referentes ao Toyota Safety Sense, e mais acima para você controlar o computador de bordo, que são 16 funções. Essa alavanca que está aqui abaixo é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Vamos supor que você esteja a 100 km por hora e o carro à sua frente esteja a 80 km por hora e você despercebido, conversando numa viagem, olhando a paisagem, não perceba que o carro à frente diminuiu a velocidade. A Hilux vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, evitando que você tenha uma colisão. Então isso é um item de segurança bem importante. Esse outro botão para você estar ativando o sistema de mudança de faixa involuntária, vamos supor que você não deu seta para o lado direito ou esquerdo, ela vai dar um alerta sonoro e também visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem e vai fazer certas correções para que você permaneça na faixa de rodagem. Já esse botão aqui já é o pré-colisão. Esse ele vai, no caso, quando você estiver numa situação de risco, ela vai fazer identificação de veículos, pedestres e ciclistas.
Caso você não consiga sair de uma situação de risco eminente, ela vai soar um alerta sonoro e visual também no painel para você ser alertado que você está numa situação de risco. E se você não sair dessa situação de risco, ela vai fazer a frenagem autônoma, evitando que você tenha uma colisão com o veículo. É um item de segurança bem interessante. Já na parte do painel, nós temos aqui bem simples, que é analógico, toda essa parte branca da iluminação, conta-giros, a parte com arrefecimento do motor para fazer a medição e também tanque de combustível que é de 80 litros e aqui o velocímetro. Nós temos esse detalhe prata, uma tela de 4.2 em TFT com a temperatura exterior em 26 graus, também marcando aqui o indicador do modo do câmbio automático, está ali marcando parking, odômetro total. Se você colocar aqui para o lado direito, nós temos as informações aqui referente ao veículo. Quanto que você consegue rodar com o combustível que ainda você tem no tanque, a média da parte de quilometragem, para baixo aqui você tem autonomia e colocando para baixo mais uma vez o modo de indicação, tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado e o odômetro total mais abaixo está marcando ali 1 km. Se você colocar para baixo mais uma vez a comparação de consumo e também relógio digital para você fazer a utilização. Para o lado direito, você vai ter as opções que está passando na rádio ou no aplicativo que você está utilizando ali na multimídia. Para o lado direito, mais uma vez, sistemas de segurança que estão ligados e desligados. Para o lado direito, mais uma vez, todas as informações necessárias no veículo. Cinto de segurança que não foi colocado, combustível que está acabando, mensagens importantes vão aparecer nessa aba aqui. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, todas as configurações gerais aqui do veículo que você consegue, no caso, fazer as configurações. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da Hilux SRX Turbo Diesel 2023 na cor preta. Deixa nos comentários aí o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Cláudio Ferreira, da cidade de Fortaleza, lá no Ceará. O segundo salve do canal vai para Silas Brandão, da cidade de Rui Barbosa, lá na Bahia. O terceiro e último salve do canal de hoje vai para Silvio Rodrigues, da cidade de São Paulo, em sua capital. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!